A casa dela foi salva. Há alguns anos, uma mulher me telefonou em pânico dizendo que um grande incêndio estava devastando as cercanias da sua propriedade. Eu lhe disse que se juntasse a mim, pelo telefone, na prática da presença de Deus. E oramos assim: sabemos da presença de Deus, onde você e sua casa estão. Sua casa está cercada pelo amor de Deus. Deus envolve você e sua casa. Você está imersa na onipresença de Deus. A presença de Deus é a causa da paz, da harmonia e da alegria, da fé e da confiança. Sagrado círculo do eterno amor de Deus envolve sua casa, e a superprotetora presença de Deus aguarda. Estamos fazendo essa oração. Sabemos que Deus a atenderá. Na manhã seguinte, ela me telefonou dizendo que o fogo havia parado, justamente na cerca dos fundos da sua casa. Parecia um milagre. Mais tarde, ainda naquela manhã, ela foi visitada por um policial, que declarou: só mesmo um milagre a salvou. Ela reconheceu a presença. Uma jovem secretária de um grande escritório em Nova York escreveu-me dizendo que duas de suas companheiras de escritório andavam falando dela e procurando minar sua posição. Os comentários pareciam graves e eram completamente injustificados. Escrevi-lhe e sugeri que ela reconhecesse a presença de Deus nas moças, o que significava o reconhecimento de uma sabedoria superior, de amor divino, do poder superior e da harmonia divina também admitidos em si mesma. Escrevi-lhe a seguinte oração: vejo a presença de Deus nessas duas moças, mencionando os nomes. Deus pensa, fala e age através delas. Elas são encantadoras, bondosas e cooperativas. Quando eu pensar em uma delas, ou encontrá-las, direi silenciosamente: Deus fala através de você. Deus age através de você. Foi essa a única atitude tomada pela jovem. Dentro de uma semana, ela me escreveu dizendo que as duas moças tinham sido transferidas para outro escritório. Mas antes de saírem, haviam-a convidado para jantar e haviam expressado o amor e apreciação que tinham por ela. A prática da presença dissolvera tudo o que não se assemelhasse nas mentes das duas faladeiras. O auditório agora o ama. Fui procurado por um jovem pastor que me pediu um conselho. Ele dizia que seus paroquianos eram muito frios e criticavam seus sermões. Disse que não podia entender essa frieza e amelhamento, já que ele despendia muitas horas preparando os sermões, de modo que se ajustassem perfeitamente aos princípios da fé por eles professada. Com efeito, em mais de um ano, jamais havia sido convidado para jantar com nenhum membro da congregação. Sugeri-lhe a prática da presença, e ele me perguntou: o que é isso? E repliquei: antes de subir ao púlpito, irradie amor, paz e boa vontade para os assistentes, e afirme corajosamente, durante 10 minutos: todos os que comparecerem aqui esta manhã estão abençoados, salvos e inspirados. Deus pensa, fala e age por meu intermédio. Deus está salvando esse auditório por intercessão minha. Todos os que ouvirem as palavras de verdade pronunciadas por mim serão instantaneamente salvos, exaltados e prosperarão de um modo maravilhoso. Amo o meu auditório. Todos são filhos de Deus, e a glória de Deus brilha através deles. Passadas algumas semanas, ocorreu um verdadeiro milagre. Os paroquianos começaram a cumprimentá-lo e a dizer-lhe como se sentiam inspirados pelos sermões dele e como suas orações eram atendidas. O pastor descobrira que a cura para todas as dificuldades e a solução de todos os problemas está na prática da presença de Deus. Essa presença é a divina realidade de todo homem e jaz adormecida por sob as falsas crenças, as falsas opiniões, as superstições e os desajustamentos. Como o irmão Lourenço praticava a presença. O irmão Lourenço foi um monge do século XVII. Era um santo homem, totalmente devotado a Deus, possuidor de uma grande humildade e simplicidade. Ele estava em sintonia com o infinito.
O meu trabalho consiste em cumprir a vontade de Deus, dizia ele. O irmão Lourenço praticava a presença mesmo quando lavava os pratos ou esfregava o chão. Tudo para ele era trabalho de Deus. A certeza dele na presença de Deus era a mesma, quer estivesse na cozinha ou diante do altar. Para o irmão Lourenço, o caminho para Deus era através do coração e do amor. Seus superiores ficavam maravilhados com aquele homem, que, embora soubesse apenas ler e escrever, podia expressar-se com tanta beleza e sabedoria. Era a voz interior de Deus que preparava tudo o que ele dizia. O irmão Lourenço praticava a presença dizendo: coloquei-me em sua presença, estou a seu serviço, e tudo sairá bem. Ele dizia que sua única tristeza seria a perda do sentido da presença de Deus, mas não temia isso, pois tinha certeza da sua absoluta bondade e do seu amor. No início da vida ele temera ficar amaldiçoado. Esta tortura mental persistiu durante 4 anos. Depois ele viu que tudo fora devido à sua falta de fé em Deus. Sabendo disso, ele se libertou, e daí por diante penetrou numa vida de contínua alegria. Quando estava cozinhando ou lavando panelas na cozinha, o irmão Lourenço parava, nem que fosse por um instante, para imaginar Deus como o centro do seu ser, para ter consciência da presença de Deus e para manter o encontro oculto com Ele. Devido ao seu estado de iluminação, quando desfrutava das delícias do Espírito, ele entrava num reino de profunda paz. Ele salvou o filho. Recebi uma carta de um negociante de Chicago que havia lido meu livro O Milagre da Dinâmica Mental. O capítulo intitulado Como Estar Bem, Assim Ficar Todo o Tempo. Esse capítulo lhe agradou imensamente. Há 1 ano que o filho dele, de 8 anos de idade, vinha sofrendo de uma asma muito séria, com crises paroxísticas que exigiam um tratamento de urgência. Uma noite o pai sentou-se ao lado da cama do filho e rezou em voz alta, enquanto o menino dormia. John, você é filho de Deus. Vejo agora a presença de Deus em você. Essa é a presença da harmonia, da saúde, da paz, da alegria, da vitalidade e da perfeição. Deus lhe soprou o hálito da vida. O Espírito de Deus o fez, e sei que o sopro do Todo-Poderoso lhe deu a vida. Você inala a paz de Deus e exala o amor de Deus. Pai, graças te dou por me haveres ouvido, e sei que sempre me ouves. João, capítulo 11, versículos 41 e 42. Ele rezou por cerca de 1 hora, repetindo essas grandes verdades e sabendo que elas impregnariam o subconsciente do menino. Sentiu que a oração fora atendida, ao experimentar uma paz interior, e não ter vontade de orar mais. Quando o garoto acordou pela manhã, disse: Pai, sonhei que me aparecia um anjo e me dizia: John, você está curado. O menino recuperou-se completamente. A convicção que o pai tinha na presença de Deus comunicou-se com a do filho e foi dramatizada pelo seu subconsciente, na forma de uma figura angelical, que fez o garoto ter a certeza que estava curado. Esse é um exemplo do poder da prática da presença de Deus. Ele andou e falou. A doutora Elsie L. McCoy, de Beverly Hills, na Califórnia, deu-me permissão para publicar a seguinte cura milagrosa. O senhor A sofreu graves ferimentos na cabeça, no pescoço e no peito, depois que uma tábua de 200 quilos caiu sobre ele. Durante vários dias ficou inconsciente. Chamei um pastor para orar comigo. E durante cerca de 1 hora afirmamos juntos: Deus é a vida desse homem. Ele está vivo, com a vida de Deus. A presença de Deus que existe nele é a presença da paz, da vitalidade e da perfeição. No fim daquela hora, ele readquiriu a consciência. Porém, não podia falar ou andar porque estava paralisado. Parecia um caso perdido. Fiz tudo o que sabia da arte de curar, mas em meu coração eu sentia que somente Deus seria capaz de salvar aquele homem. O pastor e eu orávamos diariamente com ele, dizendo: Deus anda e fala em você.
Você fala pelo poder de Deus e anda livre e alegremente. Nós ouvimos você falar e vemos você andar pelo quarto. Você está sendo curado por Deus. No fim de 3 meses, o milagre aconteceu. Ele começou a falar com toda clareza e a andar sem muletas. E continua a andar. Ele declarou que ouvia tudo, o que estávamos dizendo, e que absorvia nossas palavras. Sem dúvida, nossas orações penetraram no seu subconsciente, que reagiu. Esse foi o resultado da prática do poder de Deus para curar. Não conseguiram arruiná-lo. Enquanto escrevia esse capítulo, fui interrompido por um telefonema interurbano de um velho amigo. Sua voz era estridente e traduzia a irritação quando dizia: "Meus inimigos querem arruinar todo o meu negócio." Eu lhe sugeri que praticasse a presença de Deus conforme se segue. Esses 2 homens, os 2 ditos inimigos, refletem todos os dias e cada vez mais a bondade de Deus. Eles têm as mesmas esperanças, os mesmos desejos, as mesmas aspirações que eu. Desejam paz, harmonia, amor, alegria e fartura, como eu desejo. São honestos, sinceros, íntegros, e neles reina a soberana justiça de Deus. Desejo-lhes todas as bênçãos de Deus. Nossas relações são harmoniosas, pacíficas e cheias de um divino entendimento. Eles querem fazer o que é certo, conforme os evangelhos, assim como eu. Saúdo a divindade que existe neles e dou graças por uma solução harmoniosa. Eu lhe disse que fizesse sua oração várias vezes ao dia e que deixasse as impressões e sensações desses pensamentos penetrarem em sua mente, até ele ficar possuído pela verdade que encerravam. Além disso, eu lhe disse que se continuasse a abençoar assim, experimentaria uma sensação de grande liberação interior, com a purificação de sua alma. Fiz ele saber que ele se sentiria em paz e relaxado. Ele praticou a técnica acima fervorosa e devotadamente. Descobriu que estava, na verdade, destilando do mais fundo do seu ser o poder curador que traria uma solução harmoniosa no que se referia às relações com seus referidos homens. Maravilhosas mudanças ocorreram entre eles. Ele descobriu que a prática da presença encerra qualquer coisa contra a verdade que liberta o homem. Pratique os 3 passos. Primeiro passo: aceite o fato de que Deus é a única presença e o único poder. Deus é sua verdadeira vida e realidade. Segundo passo: sinta, saiba e afirme que tudo o que você vê e é, seja uma árvore, um cão, um gato, tudo é parte da expressão de Deus. Esta é a maior coisa a fazer. Seu poder ultrapassa as palavras. Terceiro passo: sente-se calmamente 2 ou 3 vezes por dia e pense no seguinte: tudo o que aí está é Deus. Ele é o todo, no tudo. Comece a compreender que Deus habita dentro de você e em tudo o que o cerca. Lembre-se frequentemente de que Deus age e pensa através de você, bem como das outras pessoas. Em especial, lembre-se dessa verdade quando estiver tratando ou negociando com os outros. Quando cantar, falar, representar ou tocar um instrumento em público, diga silenciosamente: por meu intermédio, Deus abençoa, faz prosperar e inspira esse auditório. Isso fará com que os presentes gostem de você e o apreciem. Esta é a verdadeira prática da presença de Deus.